Oi, tudo bem? Eu sou o professor Zezinho Martins, da disciplina de Educação Física, e nós vamos continuar falando sobre as capacidades físicas. Essa é a nossa 15ª aula para a terceira série do ensino médio. Nós vamos falar agora sobre coordenação motora, equilíbrio e agilidade, né? Primeiro, o que é coordenação motora, né? É a capacidade que o corpo tem de desenvolver um determinado movimento. A gente vê no nosso dia a dia pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, de subir escada e assobiar, ou seja, ela tem um pouco desenvolvimento da sua coordenação motora, né? É a capacidade de usar a forma mais eficiente os músculos esqueléticos, resultando em uma ação global mais eficiente, prática e econômica. Temos exemplos de pular, correr, andar, saltar ou realizar tarefas que exigem maior habilidade, como segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar. Tudo isso exige de nós o quê? Uma maior coordenação motora. Na coordenação motora ocorre a participação de alguns sistemas do corpo humano, como o sistema muscular, esquelético e sensorial. Com a interação desses sistemas, obtém-se reações e ações equilibradas. A velocidade e a agilidade com que as pessoas respondem a certos estímulos medem a sua capacidade motora. A coordenação motora ela pode ser geral, específica, grossa ou fina. Quem é a coordenação motora geral? É aquela que faz com que o indivíduo consiga dominar seu próprio corpo e controlar todos os movimentos. É essencial para andar, pular e realizar outros exercícios. A específica faz com que o indivíduo controle movimentos específicos para realizar um tipo determinado de atividade, como chutar uma bola ou participar de um jogo de basquete, dar um arremesso, uma cortada, um bloqueio. É específica. A coordenação motora grossa, ela está relacionada a quê? Envolve os usos dos grupos dos músculos maiores e o desenvolvimento de habilidades mais comuns, como correr, pular, chutar, subir, descer, subir escadas, né? Que podem ser desenvolvidas a partir de um plano sistemático de exercícios e atividades esportivas. Isso aí só reafirma a importância da inserção da educação física enquanto disciplina já nos anos fundamentais. Porque se você consegue desenvolver isso na criança, né, você vai facilitar com que ela não desenvolva só a capacidade motora, mas desenvolva o cognitivo, aprenda a trabalhar em grupos, que é na disciplina de educação física que ela vai ter desenvolvido essas capacidades, né? Quando se tem déficit dessas habilidades, verificamos dificuldade por parte, principalmente de crianças, em praticar atividades esportivas, o que acaba causando baixa autoestima, né? Eu tenho dificuldade de desenvolver, porque a educação física começou a partir do 5º ano, ou seja, onde era para ela estar contemplada, ela não está sendo contemplada da forma adequada, e isso interfere no desenvolvimento dessa coordenação motora grossa. E a coordenação motora fina, ela é, como diz o nome, detalhada, né? Envolve músculos pequenos, como os das mãos e dos pés. Quando você utiliza? Quando você desenha, quando você pinta, quando você manuseia pequenos objetos. A criança realiza movimentos mais precisos, delicados e desenvolve habilidades que acompanharão por toda a vida. Vocês estão vendo que isso é para ser desenvolvido lá na infância. Então, crianças são privadas do desenvolvimento dessas capacidades e evoluem com déficit de desenvolvimento motor, tá? E isso, como eu falei, pode resultar em déficit de desenvolvimento cognitivo, que é o ato de aprender. Outra capacidade que a gente deve desenvolver, e com o tempo a tendência a gente perder, é o equilíbrio, que é a capacidade física obtida em virtude de combinação de ações musculares, com o propósito de assumir e sustentar o corpo, posicionado sobre uma base contra a ação de forças externas de maneira estática ou com movimento. Um exemplo é cambiar sobre a superfície de pequena amplitude. Vale ressaltar que à medida que nós vamos envelhecendo, em virtude de disfunções no meu corpo, a tendência é eu perder o equilíbrio. E a diminuição desse equilíbrio pode causar danos, como por exemplo na terceira idade a gente tem problemas de fraturas por queda, e parte dessas quedas podem estar relacionadas ao quê? À falta de equilíbrio. Por isso que é importante inserir na sua rotina ou na educação física treinamento de equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio é um sistema complexo que envolve a captação de informações externas e feedbacks, que são retornos internos, do sistema sensorial,
sistema nervoso e sistema osteomuscular, em constante adaptação para manter os movimentos coordenados e sincronizados. Lembrando, não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa quando ela tem labirintite, que é o quê? É um problema relacionado ao ouvido. O que ela perde? A primeira coisa que ela perde é equilíbrio. Então nós estamos falando de sistema sensorial, né? Então interfere diretamente no equilíbrio. O equilíbrio é uma capacidade física que, como qualquer outra, precisa ser treinada e quase sempre é negligenciada pelos atletas, que acreditam que ela naturalmente está presente. E não é isso. A gente precisa treinar isso, tá? Inclusive, a brincadeira da Maria Lia é uma estratégia de você treinar a questão do equilíbrio, tá? Quais são os problemas que podem estar relacionados ao déficit de equilíbrio? Quando falamos em equilíbrio, estamos nos referindo aqui à capacidade física que nos permite sustentar o corpo, né? Em diferentes posições estáticas ou dinâmicas, contra a gravidade. À medida que envelhecemos, todas as capacidades físicas sofrem um declínio. E aliada à diminuição da acuidade visual, força e audição, estabelece-se o quê? Um quadro perfeito para diminuir o rendimento e principalmente provocar quedas e lesões, como falei anteriormente. É necessário incluir nos treinos, desde jovem, né, exercícios específicos de equilíbrio que vão melhorar não só a propriocepção do atleta, como irão fortalecer pequenos músculos que estabilizam as articulações, garantindo assim maior controle e precisão nos movimentos. A questão da propriocepção, grosseiramente falando, está relacionado a reflexos, né? São memórias musculares que você vai dar resposta. Então, por exemplo, se eu vi um tiro, aí você vai correr. Então, de repente, isso está relacionado à propriocepção. Tá? Tem alguma relação do equilíbrio e aprendizagem? Tem. Na criança, o desenvolvimento dessas habilidades motoras, dentre elas o equilíbrio, constitui base para várias outras. Afinal, praticamente todo movimento que executamos exige equilíbrio, que pode ser tanto dinâmico, relacionado com a capacidade de movimentar-se de maneira adequada, quanto estático, que tem relação com a capacidade de nos mantermos em posição ereta, sem desvios e oscilações, mesmo com a gravidade atuando sobre o nosso corpo. Além do importante papel que o equilíbrio exerce na execução de funções cotidianas, como andar, ficar em pé, correr, pular, ele também tem suas implicações no aprendizado da criança, especialmente no processo de alfabetização. Crianças com habilidade de equilíbrio pouco desenvolvida podem apresentar dificuldades para assentar-se adequadamente numa cadeira, coordenar o movimento da mão e os olhos durante a escrita, escrever em linha reta, tem dificuldade, né? Respeitando os espaços entre as linhas, e movimentar os olhos adequadamente durante a leitura. Vocês estão vendo a importância dessa capacidade física para o nosso dia a dia, né? E a agilidade é uma qualidade física que permite mudar de posição do corpo em menor tempo possível. Ela é fundamental na prática de esportes e também durante a nossa vida toda. A agilidade é uma das modalidades necessárias em práticas esportivas, como o futebol, no caso dos dribles, ou das acrobacias, no caso das lutas, como o boxe tailandês e a ginástica artística. A agilidade é a capacidade física de deslocar o corpo no espaço o mais rápido que seja possível, mudando o centro da gravidade sem perder sequer o equilíbrio nem a coordenação. Mais uma capacidade importante que a gente tem que dar devida importância, né, e utilizar ela na nossa rotina, seja ela ou treinando, ou seja na atividade física, na educação física. Concluindo, as capacidades físicas, coordenação motora, equilíbrio e agilidade devem ser frequentemente treinadas, com o objetivo principal de melhoria de mobilidade e, consequentemente, de qualidade de vida e promoção de saúde, reduzindo os riscos de lesão e ainda contribuindo para o desenvolvimento global das crianças. Trouxe um exercício aqui, né? Os humanos apresentam uma grande capacidade de realizar tarefas minuciosas, como escrever, fazer crochê, bordar e digitar. Essas tarefas são realizadas graças à nossa coordenação motora, que vamos aperfeiçoando durante o nosso desenvolvimento. Essas habilidades motoras que requerem precisão são chamadas de quê? Precisas, finas, específicas, grossas ou exatas. Como nós vimos aqui nessa aula, elas são conhecidas como habilidades motoras finas. São aquelas relacionadas que garantem a realização de tarefas precisas, como escrever, pintar, como está perguntando na questão. Lembrando, essas capacidades elas devem ser treinadas e fazer parte da nossa rotina no dia a dia.
Espero que vocês tenham gostado. Não vamos esquecer que essa aula, junto com as outras, estão disponíveis na plataforma Eduque, e até a nossa próxima aula.